sobre as eleições, né, sobre esse assunto eleições, nós vamos conversar agora com o especialista em direito eleitoral, Ângelo Castilhos. Boa noite, Ângelo. Ainda no início de abril, o TSE instituiu um grupo de trabalho para avaliar os impactos da pandemia nas atividades da Justiça Eleitoral, especialmente no que diz respeito à implementação das eleições de 2020. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a avaliação permanece a mesma que a Justiça Eleitoral, dizendo que tem condições de realizar as eleições este ano. De fato, Ângelo, é possível realizar o pleito esse ano em meio à pandemia? Agora, para outubro, acho que já não dá mais, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bives. Existem vários fatores que podem ajudar a responder essa pergunta. Pela questão operacional, ainda seria possível. A questão realmente médico-sanitária é que nos dá alguns indicadores dizendo que não. Por isso, tantas discussões entre o ministro Barroso, médicos, o próprio parlamento, o Congresso Nacional. Porque eles têm que fazer uma PEC, né? Exatamente. Há uma demanda por mudança na legislação. Então, são várias conversas que se entrelaçam para definirmos qual a condição e qual o melhor período para realizar a eleição. Bom, vamos deixar bem clara essa situação. O STF já se manifestou e disse que quem decide isso é o Legislativo. Na Constituição está marcada a eleição para o mês de outubro. Mas, e aí, como fica essa questão? Hoje, com o conhecimento e expertise que tu tem, analisando não só o perfil do judiciário, mas também o perfil da nossa política, o Congresso estaria alinhado para que a gente pudesse, através de uma emenda, adiar as eleições? Bom, se as condições realmente nos levarem para uma necessidade de adiamento, não tenho dúvidas que o Congresso vai ser sensível à circunstância. Ocorre que, claro, temos algumas incertezas, né? E há um grupo de trabalho no Congresso Nacional que está debatendo sobre isso, está também junto com as lideranças, né? Com as lideranças. Porque o Barroso visitou o Maia e o Alcolumbre lá para apresentar, nós conseguimos fazer em dezembro, parece que é a sugestão dele. Exatamente, está tendo esse tipo de interlocução entre o TSE e o Congresso, só que esta comissão do Congresso deliberou há mais dias que somente a partir de 30 de junho tomaria a sua decisão ou iniciaria uma tomada de decisão. E o processo eleitoral, ele tem muitos prazos anteriores à eleição. Não se trata somente do dia 4 de outubro, ou dia 15 de novembro, ou dia 6 de dezembro. Não se trata só disso, né? Existem muitos prazos que vêm antes no processo eleitoral e que estão pendentes. O legislador também vai ter que cuidar disso, além da questão da PEC, da data da eleição. Bom, a gente viu também na matéria a manifestação de que a possibilidade de unificação das eleições municipais junto com as eleições, por exemplo, para a presidência da República em 2022 seriam praticamente impossíveis. Isso é possível dentro da nossa estrutura hoje, pensando no que tu conhece sobre a nossa justiça eleitoral e todo o processo. Seria possível acumular tantas eleições? Bom, não posso dizer que é impossível, porque o legislador tem poderes para fazer uma reforma que possa levar a esse tipo de procedimento, a uma unificação das eleições. No entanto, na questão operacional, na questão de orçamento, enfim, não seria uma boa medida, né? Não é uma boa medida, ela teria uma economia de recursos não tão significativa quanto se pensa, né? E se nós formos cogitar essa unificação, a gente tem uma eleição com mais ou menos 600 mil candidatos, que é a eleição municipal, né? A gente até pensa, né? Não, que a eleição com mais candidatos deve ser a nacional, não é. A municipal tem cerca de 600 mil candidatos. Já vi projeções de 750 mil candidatos. Não sei se realmente vamos chegar a isso. E a eleição geral, que nós chamamos as eleições estaduais, presidenciais, enfim, tem cerca de 60 mil candidatos. Então, todos eles demandam questões operacionais da justiça eleitoral, no contato com os partidos, no contato com os eleitores, que não se limita à questão das urnas, por exemplo. As urnas são... a logística das urnas não muda, é só o eleitor ir lá, votar. Não é assim. Então, por exemplo, nós tivemos problemas de filas na última eleição geral, porque eram muitos candidatos, né, a serem votados, e teve uma questão também com a biometria que comprometeu um pouco.
Mas no caso de uma unificação, nós teríamos 7 ou 8 candidatos para serem votados. E aí nós teríamos um tempo de votação inviável. Muito 2 elevado. dias no mínimo para poder... Muito elevado. Então, esta necessidade de 2 dias, por exemplo, já causaria um aumento de orçamento que já mais ou menos Não tá anularia. previsto. E a questão do fundo partidário, que é muito importante, na verdade, do fundo eleitoral que se fala mais, né? Porque lembremos que existem os dois. Existe o fundo partidário, que é mais ou menos R$1 bilhão todos os anos para os partidos políticos, e existe o fundo eleitoral, que é a cada 2 anos recursos para as campanhas. Então, este fundo eleitoral de 2020, hoje previsto em R$2 bilhões. Né? Se diz, se a gente não fizer eleição em 2020, em 2022, né, somente, haverá uma economia de recursos. Muito difícil. O mais provável é que esses 2 bilhões não sejam gastos hoje e sejam gastos acumuladamente em 2022. Então, se lá em 2022 fossem 3 bilhões, né, não serão assim. mais, vão ser 3 mais 2. Sim. Fatalmente é isso que acontecerá. Nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, Ângelo, um momento diferente. Nós atualizamos agora, né, Bis? Eu acho que a gente deve estar aí perto dos 300 óbitos no estado. Nós estamos olhando São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Belém do Pará, lá o Pará está numa loucura. Seria um ato irresponsável pelos números que se apresentam da saúde no país, fazer as eleições agora em outubro, né? Eu acho que no mínimo dezembro, né, Ângelo? Pela tua expertise, eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Olha, os fatos estão nos indicando que é um caminho sem volta, né? Claro, quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. E então nós precisamos aguardar que o legislador diga, né, que mudou a data, para que o TSE possa então mudar o cronograma da logística das eleições, todo o funcionamento dos servidores, da convocação de mesários, dos locais de votação que precisam ser inspecionados. Existem muitas diligências, como a gente chama, Sim, a serem realizadas que estão basicamente paradas desde março. que começariam em julho, né? Começariam já agora, no 1º de julho, essas visitas em locais, enfim, para poder chegar em outubro e estar tudo preparado, que agora não vai acontecer. Na normalidade, essas visitas começariam em março. Em março, olha, então piorou ainda, né? Então, com certeza, vai para dezembro. Olha, as 2 datas que são muito cogitadas são 15 de novembro e 6 de dezembro. Né? E isso está nas mãos do Parlamento, Congresso Nacional, e parece que a data de 6 de dezembro é mais consensual no Congresso. 6 de dezembro, o primeiro turno, e 2 semanas depois do segundo turno. Exatamente. Ângelo, agora uma questão muito importante. Aqueles que perderam direitos políticos por um determinado tempo ou que estão impossibilitados de concorrer, caso as eleições sejam adiadas, como é que fica essa questão? Eles podem concorrer se, questão de meses, eles estiverem habilitados? Essa é uma segunda questão, dentre muitas, que o ideal seria que o Congresso Nacional deliberasse. Né? Então, como vamos viver uma eleição de exceção, por exemplo, nós temos um princípio que se chama princípio da anualidade eleitoral, que diz que não se deve alterar a legislação no ano anterior ao pleito. Então, 4 de outubro, seria até 3 de outubro as modificações, enfim. E nisso se congelaria a legislação. Para esse ano, muita coisa não vai ser possível manter a anualidade. Enfim, a situação fática leva a uma quebra, né, da observação desse princípio. E uma das questões que fica realmente é essa questão, quem está inelegível, né? Postergando a eleição, podemos dizer que ele está elegível porque o prazo passou? Ou dizemos que não, que pela anualidade eleitoral ele segue inelegível porque o regime a ser observado, o regime jurídico, teria que ser aquele vigente em outubro do ano passado. Por mais que se mude a legislação, essa dúvida realmente só vai ser sanada no momento que o Congresso Nacional der as regras. Se ele não der as regras, o TSE vai fazer uma interpretação das regras existentes, do conjunto das normas existentes, e dizer, vai ser assim ou não vai ser assim. Que confusão, hein, meu amigo? Mas a pandemia, eu fico preocupado, principalmente com aquilo que você falou. Nas últimas eleições, nós tivemos filas quilométricas, fazer volta em algumas cidades do país.
E agora, você muito bem colocou, você deve ter aí 700 mil candidatos. Isso para transmitir Covid, ele votou, pegou o Covid, votou, confirmou Covid-19. Votou, imagina um dedo, advogado, higiene, lá botar o dedinho... Protocolo, imagina o protocolo que o TSE vai ter que ter, ou o TRE aqui no caso, vai ter que desenvolver com mesários e pessoas... Acredito que a convocação possa ser maior de mesários, na medida em que a gente tem que ter mais gente ali para higienizar. Por exemplo, o que o Bogado acabou de falar. A máquina vai ficar com o dedinho ali, imagina. Exatamente. É botar o dedo, confirma, não o voto, confirma Covid-19, é isso? Mais a troca de documentos, porque a gente precisa apresentar um documento, por exemplo, com foto. Sim, então existem algumas possibilidades que estão sendo estudadas, né? Uma seria de isentar os eleitores da identificação biométrica, isentar, né, de colocar o dedo, né, no identificador biométrico. Brasil isso complica, hein, Ângelo? Só que aí isso implicaria a apresentação de documento com manuseio pelo mesário do documento. Né? Então, é uma troca 6 por meia dúzia, mais ou menos. E temos uma questão que o equipamento, a urna eletrônica, segundo o que se divulgou no TSE, não comportaria ser higienizada com álcool gel. Então, o eleitor, logo depois de votar, higienizaria a mão com álcool gel, mas só depois de votar. Tem uma questão, só para a gente fechar, Bogado, foi tema na Folha de São Paulo, inclusive é um grande advogado que temos aqui no Rio Grande do Sul, acredito que o Ângelo conhece, Dr. Rafael Morgenthal, que fala muito sobre a possibilidade de no futuro termos eleições via internet. Hoje, Ângelo, com a tua expertise e o teu conhecimento, dá para a gente imaginar num futuro próximo as pessoas votando de casa, pelo celular, por exemplo? Então, nós temos contextos muito particulares que precisariam ser analisados. Então, por exemplo, nós não temos no país inteiro a mesma condição de cobertura de sinal de celular para dizer que todo mundo estaria apto a realizar uma votação, né, via internet. Segundo, nós não temos uma população 100% digital, digamos assim, né, com telefones, porque apesar de o país ter um número maior de telefones celulares que de população, muitas pessoas têm mais de um número, ou mais de um aparelho, e outras não têm. Também teríamos a questão da confiabilidade da votação. Então, por exemplo, no leste europeu, se usa uma votação pela internet em que o eleitor, durante 5 dias, pode votar pelo seu smartphone. E durante esses 5 dias ele tem toda a liberdade de votar, aí daqui a pouco ele vota de novo, como sobrescreve o voto anterior e vota de novo. Isso inibe a questão da compra de votos, da pressão, né, daqui a pouco de uma coação sobre o eleitor. E lá é pela íris, né? Não, essa temática da íris em alguns lugares se usa, mas aí realmente se comparece ao local de votação e se usa a identificação. Essa votação pelo celular, eu confesso para vocês que como ela é operacionalizada no dia a dia, eu não tenho esses detalhes. Mas é o futuro. Daqui a pouco nós vamos evoluir para alguma coisa, né, dar o passo adiante em relação à urna eletrônica, mas ainda não se sabe se vai ser esse passo tão largo do celular, por exemplo. Ângelo, eu acho que nós vamos ainda discutir, eu acho que ele vai voltar aqui para nos dar mais orientação. Ângelo Castilhos, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado por estar aqui. Ainda está tudo confuso, né? As decisões precisam ser tomadas e aí já lhe faço convite, assim que o Congresso alterar ou não, que você retorne aqui para esclarecer para todos que estão nos assistindo como é que vai funcionar as eleições. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite para você, amigo. Boa noite, eu agradeço e fico à disposição de vocês com certeza.